Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e hoje a gente vai ter uma conversa sobre o choque dos opostos, ostos. Sim, eu não vou perder tempo fazendo efeito de eco, né? Não é assim uma conversa. Não. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira, que saudade. Que saudade, a gente demorou aqui uns 20 minutos só pra ligar toda a parafernália e lembrar como é que grava o podcast, hein, Alexandre? Como é que se liga o microfone, não é mesmo? Pois é. Bom, se você está ouvindo isso na data em que o programa foi ao ar, nós voltamos de férias, esse é o primeiro programa de 2024, tudo como dantes no quartel de Abrantes, descansamos, corremos pra lá e pra cá. Como foram suas férias, Alexandre? Redação em 10 linhas. Redação de 140 caracteres. Foi boa. Eu corri muito atrás de criança, cuidei da casa. Olha aí. E fiquei longe de afazeres escolásticos. E é isso. Olha aí que coisa boa. Eu tive 10 dias de férias, efetivamente, né? Um pouquinho mais. Fui ver a família lá no Mato Grosso do Sul. E aí é sempre uma viagem, né, também. Mas tentei descansar, mas na verdade eu estou esperando, como diz o Chico Buarque, o carnaval chegar. No carnaval eu descanso. O ano vai começar de fato só depois do carnaval, que esse ano tá aí. Já chegou. Mas é isso aí. Olha, antes de tudo, se você chegou aqui interessado no tema, peço que você volte uma casa no seu feed de podcasts e ouça o pé na porta e tapa na cara, que foi o começo de conversa. Eu acho que surpreendeu muita gente, hein, Alexandre? Deve ter deixado muita gente curiosa, isso com certeza. Curiosa. Imagina você usar um livro do padre Reginaldo Manzotti. Alexandre, disserte sobre Reginaldo Manzotti em 140 caracteres. Olha, eu vou começar pelo livro, viu? Me surpreende o quanto que aquele livro tem referência. O homem não escreve só de cabeça, não. Ele vai, chama um papa, chama outro na conversa. Começou com Francisco, já é alguma coisa, né? Já é muita coisa. Mas, no geral, o Reginaldo Manzotti, eu diria que desses padres midiáticos, é um que tem bastante miolo aí na cabeça. E acho que eu não vou falar mais nada. Concordo em gênero, número e grau. Eu lembro que quando eu estava no Heliópolis, a Damiana, lembra da Damiana, né? A Damiana ouvia um outro padre midiático e eu falava assim, não, ouça a rádio da Arquidiocese de São Paulo. E aí, às 10 horas da manhã, o padre Reginaldo Manzotti entra na rádio da Arquidiocese de São Paulo, né? E ele tem lá um programa, lógico, tem toda aquela questão de aconselhamento, é o padre aconselhando, mas ele tem estofo, tem miolo e não é um deslumbrado, não é um deslumbrado, viu? E caminha junto com a igreja, que é muito importante. Sim. Então, loas a Reginaldo Manzotti, né? E nunca critiquei. A gente que já leu aí tanta coisa, né? Tantos autores, assim, de renome, colocamos nesse hall do começo de conversa, ninguém mais, ninguém menos do que Padre Reginaldo Manzotti. Esses dias, o padre lá da minha paróquia falou que ele não estava bem de saúde. Eu não saberia dizer o porquê, como é que tá a situação, se é verdade ou se foi uma gripe, não sei. Mas melhoras ao Padre Reginaldo Manzotti, que ele viva muito e... Abraço, Manzotti. Abraço. Certamente não vai perder o tempo dele ouvindo isso aqui, né? Aliás, essas férias eu encontrei pessoas que disseram que ouvem o programa, viu, Alexandre? As pessoas insistem. Lá no Mato Grosso. Não. Também não chega... Não vamos exagerar, né? Aqui em São Paulo. Poxa vida. Fiquei assim... O meu ego foi diminuído agora 5%. Mas eu fiquei assim, mas não perca seu tempo, né? Mas as pessoas insistem, né? E se elas insistem, a gente também. Alexandre, bom, vamos pro tema, né? 5 minutos de enrolação. Vamos nessa. Vamos lá, vamos tentar desenferrujar, vamos ver no que vai... Ih, rapaz, ainda tem uma musiquinha pra pôr no meio, né? Esqueci. Eu tenho sugerâncias. Então você depois manda aí e você vai ouvir daqui uns minutos. Não sei se a censura vai deixar, mas... né? Manda aí que... eu vou tentar emplacar. Manda aí. Eu tô sem nenhuma ideia. O que você mandar, há 98% de chance de emplacar, Alexandre. 98%. Boa, oba!
Olha, a gente vai falar de batalha espiritual, porque é uma coisa que eu vejo muito aí, rapaz, é uma coisa assim, maluca, sabe? E começo de conversa, não, começo de conversa foi semana passada, né? Mas pra começo de conversa... Continuando a conversa... Cara, se tem uma coisa que me desagrada, depois eu fiquei pensando, né? Mas me desagrada muito qualquer tema militaresco ligado a Jesus, sabe? Claro. Soldado, batalha, mas eu sei que Paulo usa, né? Use a armadura, mas o contexto é outro, né? A gente precisa lembrar que os soldados, quando encontraram com Jesus, tirando um ou outro, né, convertido, os caras desceram a ripa, colocaram Jesus na cruz e torturaram Jesus, né? Verdade. Então eu acho que fazer relação de batalha, militarismo com Jesus é você um pouco fazer lembrança do torturador, não do torturado. Vou lembrar do Leandro Carnal aqui, né? Sim. Faz todo sentido, Pedro. E eu acho que Paulo faz uso desse campo semântico pela força da retórica e até do seu tempo, né? E as coisas evoluem, né? Eu acho que isso é digno de nota também. Algumas coisas que a gente falava há um tempo atrás, hoje você já para e pensa, poxa vida, né? Certas comparações não vou fazer mais. E certamente São Paulo, se vivesse no século XXI, talvez refaria as suas analogias, até porque são isso, né, Pedro? Não tem nada de fato literal no uso da palavra ou das palavras de São Paulo, e ele deixa isso claro, inclusive, que nesse campo bélico, né? São Paulo em nenhum momento nos instiga a sermos belicistas, né? E talvez a frase que deixa isso mais claro é que ele fala: nossa batalha não é contra pessoas de carne e sangue, né? Não é disso que se trata as lutas que a gente deve travar. Então, por si, né, já partindo disso, a gente tem que criar esse distanciamento entre essa linguagem belicista e o próprio cerne do evangelho. Ainda que, Pedro, não dá pra gente descartar de todo uma noção aí de choque, de batalha, de confronto, né? Mas a gente tem que situar bem aonde isso se encaixa na nossa vida. Eu confesso que revela muito um lado infantil da fé, sabe? E eu percebo que é um lado infantil de gente que é muito passível de ser manipulada. Porque essa hermenêutica de batalha, né? Ela é maniqueísta. Porque se você coloca uma batalha, você coloca opostos, né? E aí, quando você coloca... E aqui eu vou né, fazer aqui loas mais uma vez ao Reginaldo Manzotti. Não tem quem bata em Deus, né? Não tem quem bata em Deus. Deus não vai criar uma... A sacada é boa, viu? Então. Deus não vai criar uma pedra maior do que ele possa carregar. É uma questão de lógica, premissa... Você é o filósofo aí, me diga, né? Premissa lógica básica, né? Se ele é o criador, ele não vai criar algo que ele não possa suportar, que ele não possa carregar, não é? Então, essa primeira ideia de batalha, e essa é a mais incutida, é de que há um exército, né? De capetas e demônios e não sei o quê, prontos aí pra encampar uma batalha contra Deus ao estilo Vingadores, né? Até curioso, eu mandei pro Alexandre pra gente perceber esse nível de infantilismo da fé, a história da Hora do Capeta. Lembra da Hora do Capeta, Alexandre, do Sérgio Malandro ou não? Com o Sérgio Malandro... Pois um capeta em forma de guri. E a gente descobriu, né, Alexandre, nas férias, tocando mensagens, um sacerdote dizendo que existe a Hora do Capeta, não é, Alexandre? Num dos mesacasts genéricos da vida. Num dos mesacasts aí, né, que a gente não sabe de onde vem. Eu só vi a fala do sacerdote, mas dizendo que se 3 horas é a hora da morte de Nosso Senhor e a hora da misericórdia, o diabo gosta de inverter tudo, é o reverso, né? É o flash reverso.
o diabo... É o Jesus então, reverso. É, o Jesus reverso, né? Então ele escolhe 3 horas da manhã é a hora do capeta. Então 3 horas da manhã é o quê? Que você tá dormindo. 3 horas da manhã eu tô dormindo para caramba, né? Mas aí tem gente que... Capeta, você tem que estudar marketing, né, meu? Vai às 8 horas, que é horário nobre. Pois é. E aí isso, desconfio eu, né? Desconfio, e eu não estou desfazendo de quem acorda às 3 horas da manhã pra rezar. Deve ter alguma origem nessa história de rezar às 3 horas da manhã, né? Que acho que é a batalha, isso né? é bonito. Eu acho bonito, acho bonito. Eu não faço, não é? Mas eu acho interessante, né? Timidamente, eu tenho que falar, eu já fiz. Já? Mas já. É mesmo? Já participei de umas iniciativas, assim, da galera falar, pô, vamos passar a madrugada aí, fazendo uma vigília maluca. Pô, Dom Eugênio Hicksen, lembra? Dom Eugênio Hicksen pregou um retiro. Você tava no seminário já? Você não tava. Foi no primeiro ano, no seminário de teologia, ele fez essa aí, madrugada. Mas no seminário depois teve, acho que você participou disso aí. Sim. Não, do seminário, tô falando desse tempo aí. Então, mas isso do nosso passado remoto. Sim, mas isso aí foi inspirado por Dom Eugênio Hicksen. Eu confesso assim, eu não gosto. E na época eu também fiquei bravo. Eu falei assim, olha, nada que é imposto pode ser válido com Deus, né? Eu não fiz por imposição não também. Eu imagino. Isso é válido mesmo. Eu acho que na iniciativa aí, na piedade, eu acho que vale. Não, lógico que vale. Mas o que eu tava dizendo, não é? Fechando esse gigantesco parêntese que não tem nada a ver com a conversa, é o fato de que existe essa equivalência, não é? Do diabo com Deus e de que há uma batalha de exércitos travando uma batalha ao melhor estilo Cruzada, ao melhor estilo Vingadores, que mostra o quanto a fé tá infantilizada, espetacularizada, e aí entra também São Miguel Arcanjo nessa história, né, Alexandre? Que vira um guerreiro, um soldado, faz tudo parte do mesmo pacote, né? Eu acho que isso tão distante daquilo que é a revelação de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo vem de forma... Assistam The Chosen, gente. Vejam o que há ali no The Chosen. Ou lê o Evangelho, é melhor, né? É que as pessoas têm preguiça de ler, mas lê o Evangelho, vê o que esperar sair o filme, agora saiu, né? Pois é. Assistam The Chosen, ou melhor, leiam o Evangelho e vê o que isso tem a ver com batalha espiritual. E essa maluquice toda que as pessoas criam. Que eu acho infantilidade, maluquice, sabe? Sei lá. Perdemos 10 ouvintes agora. Sim. Eu não gostaria aqui de desfazer da pessoa eminente do demônio, do diabo, né? Acho que ele tem... Acho que não. Seu lugar na existência, né? E tem um lugar na teologia e acredito que tem até lugar no universo. Mas, Pedro, eu acho que quando a gente se depara com essa palavra, batalha e tudo que tem a ver com guerra, oposição, em termos de existência humana, a gente cai em algo que é muito primário, assim, seja em termos de fé, mas seja mesmo de concepção de mundo, sabe? Porque nós, enquanto seres que precisam lidar com o mundo, a gente se depara com as coisas pelo que ela é e por aquilo que está no entorno e que não é aquilo, né? Então, nessa realidade que é o ser e o não ser, e eu não quero entrar aqui por esse lado metafísico, parmediano, nem parmesiano, nem nada disso. Explique parmediano, para as pessoas não acharem que isso que tem a ver com Parmênides, não com o bife. Hein? É isso, né? Então, a teologia e a filosofia bebem de uma metafísica que é de Parmênides, que fala desse negócio de ser e não ser, mas isso é um discurso longo demais, né? É um faroeste caboclo aí que a gente não precisa se deter nisso. Não. O que a gente precisa se deter sobre isso? Que a dualidade, de certa forma, ela se impõe a nós. Só que
Pedro? Você pode olhar as coisas não como um confronto entre o sim e o não, mas você pode olhar as coisas também como paridade, né? Então, quando você pensa, por exemplo, dia e noite, por que tem que ter um confronto entre o dia e a noite? Onde é que está escrito nas leis da natureza que há um confronto entre dia e noite? Existe, ao contrário, uma paridade. Por que eu falo paridade? E aqui é uma mudança de chave que tem que acontecer hermenêutica nas nossas cabeças para a gente avançar, né? Para a gente amadurecer. Que se você olha as coisas como complementares, nisso que são, né, pares, você vai além do que simplesmente enxergar as coisas como confronto, né? Então, quando você pega homem e mulher, por que é o sexo oposto? São paridades, são complementares, não são a mesma coisa, mas não há confronto, né? Então, isso de achar que existe oposição em tudo e confronto em tudo, é uma chave hermenêutica infantil que tá na nossa cabeça e a gente tem que virar a chavinha. Claro que certas coisas são antagônicas e são conflitivas, sim, né? Então, quando a gente pensa certas realidades, né, como, por exemplo, alguém que passa fome, a gente sempre volta nisso, né, sim, Pedro? Isso é um mal no mundo e a gente tem que combater e tá posto isso, né? E então, certas faltas, certas ausências, a gente tem que enfrentar e tem que confrontar. Mas isso não é o tudo. E sabe por quê, Pedro? Isso é que é muito louco, né? Quando você pensa em opostos e você coloca uma coisa antagônica à outra simplesmente, muito provavelmente tem um outro tanto de coisas que fica à margem. Então você faz uma leitura de uma realidade que ela é simplesmente enviesada, mas no sentido de binária e nesse sentido de oclusão da sua visão, né? Então você tem um rio, você tem o ponto mais alto e o ponto mais baixo, e essa inclinação do terreno é o que faz a água correr, só que o rio, ele só não é só o A e o B, entendeu? O ponto alto e o ponto baixo, mas é também as margens, entendeu? Então toda batalha... Vai não, eu ia falar, voltou pra Parmênides. Toda batalha... Então, toda batalha binária ou dualista, ela é nublada, ela é uma visão obtusa, porque ela esquece de olhar as margens, entendeu? Você tá olhando só o em cima do rio e embaixo do rio, e tá falando, isso daqui é o rio. Mas e as margens? Não é rio também? Não compõe o rio, entendeu? Eu entendo e concordo, e eu penso do ponto de vista pastoral, né, daquilo que é a vida da fé e tudo mais, que isso é muito prejudicial, né, Alexandre? Porque, você fecha os limites, você não abre horizontes e a vivência da fé acaba sendo algo extremamente limitante, né? Porque aí você abre portas para uma vivência de fé egoísta, paranoica, às vezes pudica, não é? Porque você fica aí tão preocupado em qual fileira do exército você está e não percebe aí outras batalhas e dificuldades que se precisa travar e olhar e perceber, né? Mas, Alexandre, eu acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso depois dessa musiquinha que você tá sugerindo aí. Pode ser, não? Pode ser. Bora! Eu vou falar em off-topic aqui pro Pedro de onde vem a musiquinha e quem quiser que lute pra descobrir de onde veio.
E neste episódio nós estamos falando dos choques dos opostos e falamos bastante aí da gênese do nosso ranço, talvez, dessa tal de batalha espiritual, porque pra gente isso é problemático. E eu vou problematizar um pouco mais, Pedro, né? Por que isso não deveria ser um discurso tão recorrente nos meios cristãos? Porque talvez o ouvinte que conseguiu nos ouvir até agora deve estar pensando, poxa, mas o que esses caras estão querendo dizer? Que a gente não tem que combater as hostes demoníacas, né? Eles são o quê? Pró-demônio? Ou alguma coisa do tipo? Né? Que é um pensamento infantil, a gente não falou nada disso até agora. Mas, o que eu acho que a gente tem que ter diante de nós, Pedro? Que este fenômeno, ele não é novo na humanidade, né? Então, o padre Reginaldo Manzotti muito bem falava que a gente não tem que opor forças demoníacas com Deus, mas que a luta contra as forças demoníacas é uma tarefa humana. Então, se você quer opor, você tem que opor alguma coisa aí, tira Deus disso e coloca o homem, né? O homem contra o mal. Acho que o homem contra o mal é uma coisa interessante, até porque se você sujou, você tem que limpar, né? Sim, sim. E até porque Jesus também era um combatente do mal, né? Assim, combatia o mal, né? Não é que era um combatente pertencente ao mal, mas era alguém que combatia o mal, né? Sim. E aí, Pedro, quando a gente olha na história da humanidade, qual que é o grande problema, né, de você pegar uma coisa que é espiritual, né, e travar batalhas contra essa coisa espiritual? Porque, vira e mexe, você vai cair na tentação de olhar para as coisas do mundo que não é espiritual, talvez do mundo material, né? Eu não queria usar aqui do mundo real, porque aí parece que o mundo espiritual é irreal e não é disso, mas para dizer que existe mais uma vez aí um dualismo que surge na nossa cabeça. Da realidade física. Justo, da realidade física. E aí o que acontece, Pedro? Você identifica, né, na pessoa que tá no seu convívio, essa encarnação do mal. Então, e isso é problemático. Então, é um roteiro, sabe? Porque, primeiro, você se abastece o tempo inteiro de um discurso religioso belicista. Você tem sempre um inimigo a combater. Então, você vive na paranoia de que você precisa ter um inimigo a combater. É que nem governante que, depois de eleito, continua fazendo campanha, né? E isso tem de monte pra todo lado. Tem de direita, tem de esquerda, não é isso? O cara foi eleito, em vez de governar, o que ele fica fazendo? Campanha. A mesma coisa acaba acontecendo aí com essas realidades nas quais as pessoas são incutidas nessa dinâmica de que há uma batalha a ser travada, de que há um mal a ser vencido, de que o diabo tá batendo na porta, que tem um monte de capetinha aí na sua porta, não é? E aí você fica... É um roteiro, você fica incutido com essa cabeça. Daí, pra você transferir isso
da realidade, entre aspas, espiritual, para essa realidade cotidiana sua e começar a identificar aquilo que é diferente, aquilo que não lhe agrada, aquilo que acaba sendo, de certa forma, um diverso do seu, identificar tudo isso como um inimigo ou como um demônio, é um passo muito rápido. Ou vamos dizer, é uma linha muito estreita e fácil de ser cruzada. Tô errado, Alexandre? É exatamente isso que fatalmente acontece nas experiências dualistas humanas e, sobretudo, religiosas com o discurso belicista. Então, quando o cristianismo não era nem tão pop assim e nem tão hegemônico assim, se bem que, se você olhar o mundo, ele nem é tão hegemônico quanto quer dizer, mas aqui no Ocidente, a gente acha que o mundo é cristão, né? Mas quando o cristianismo não era nem tão pop assim, Pedro, existia uma religião que eu diria que era até mais pop que o cristianismo naquele tempo, que era o maniqueísmo, né? Que tinha essa característica de o bem contra o mal e com divindades, né, do bem e do mal. E o glorioso bispo de Hipona, Agostinho, grande, ele tem uma sacada ali que é muito maneira e que serve pra gente até hoje. Ele vai criar essa definição do mal como a ausência do bem, né? Então Sim. Ele recorre ali aos pais da igreja e tudo, né? E ao arcabouço cristão da época e tem essa sacada, olha, o mal é a ausência do bem, que quebra um tanto quanto essa oposição. Depois o cristianismo cria o seu próprio maniqueísmo, né? E desemboca ali, e isso fica muito claro no tempo das cruzadas. E do outro lado, né, enquanto o cristianismo superava o maniqueísmo, pelo menos do ponto de vista discursivo, você tem o surgimento da religião muçulmana com essa ideia da jihad, né, que a gente poderia traduzir por guerra santa. Qualquer muçulmano piedoso vai te dizer que jihad, veja bem, não é bem esse negócio de você combater os infiéis, mas é sobretudo você combater o mal em você mesmo, né? Esse é o princípio manzotiano. Manzotiano. Exato, né? E um muçulmano fiel e piedoso, ele vai te lembrar que jihad tem esse princípio. Sim. Mas você sabe muito bem que tem outros tantos, né? Em todas as religiões, e esse que é o ponto, que desvirtua isso e fala, não, eu tô aqui para combater o infiel e para implantar as leis que foram reveladas pelo Corão a Mohammed a qualquer preço e, assim, se você não se converter, o seu destino é a morte, que a morte é o melhor para você, inclusive, né? É o fio da espada. Então, pelo fio da espada, essa mentalidade que acontece na jihad vai acontecer na cruzada, e aí do lado cristão, né? E por isso há esse embate sanguinolento, terrível, que faz com que a Idade Média seja de fato uma idade de trevas, né? Ou de vermelho, né? De tanto sangue assim. E isso vai se repetindo, Pedro, né? Ao longo da história, até chegar nos dias de hoje, até chegar, inclusive, no Brasil, onde a gente vê grupos religiosos falando de batalha espiritual, mas identificando o capeta com, por exemplo, entidades de tradição africana. Era aí que eu queria chegar. Vou recomendar, eu já recomendei, mas recomendo de novo, a leitura do livro da Viviane Costa, chamado Traficantes Evangélicos. Recomendo também a leitura do livro A Fé e o Fuzil. Deixa eu ver aqui o nome do autor. É o Bruno Paes Manso. Por quê? Sobretudo Traficantes Evangélicos, Alexandre. Porque ela faz uma analogia de como o crime organizado no Rio de Janeiro adotou todo o discurso religioso e da batalha espiritual para dizer que quando o chefe do tráfico lá, o tal do Peixão, aqui ela fala de um caso específico, não é? Desse tal de Peixão, ele fala, eu tô aqui
e agora as coisas são desse jeito porque é Deus comigo e nós vamos vencer essa batalha. E aí você começa a derrubar o quê? Você derruba os cultos de matriz africana. Você tira o São Jorge. Olha aí, católicos, o que dá essa associação aí, hein? Olha aí, católicos, hein? Porque primeiro você alimenta o cão do fascismo e depois o cão do fascismo vai lá e te come. Porque o que acontece, não é? No combate às religiões de matriz africana, começa combatendo aqueles a quem as pessoas elegem ser o demônio, não é? E depois, quando termina, o poder hegemônico, não é? E no caso, sim, os evangélicos estão se tornando um poder hegemônico no Brasil, os próximos a dançarem são esses católicos idólatras que adoram imagens à torta e à direita. Esse tipo de associação, eu quero fazer eco ao que o Alexandre vinha dizendo, não é? Porque não só aconteceu na Idade Média. Essa mentalidade, ela vai se repetindo e tá aqui na nossa porta, não é? Não tô dizendo que é pra combater evangélico, hein, gente? Não é isso. Mas, assim, é pra se tomar certos cuidados quando a gente se alia ao radicalismo pra combater um outro e o que vai acontecer depois é que nós é que seremos os combatidos depois, né? Sei lá. Eu ia fazer até uma... digressão. Eu ia fazer uma provocação, Pedro, pra você, que o catolicismo não precisa se preocupar com isso, né? A gente não corre esse risco de os radicais evangélicos virem atrás da gente. Por quê, Pedro? A gente já tem os nossos. A gente tem castelo, entendeu? A gente tem gente vestido de bota e corrente na cintura, treinando artes marciais, porque o pessoal já tá se preparando, entendeu? É verdade, né, cara? É verdade, né? Só que, assim, os cavaleiros Jedi da fé estão aí, né? Então, só que isso é infame, Pedro, porque é funesto quando você pensa uma coisa dessa, né? Assim, e sobretudo quando você pensa que de fato pode ser que aconteça, né? E já pensou que terrível, duas facções que já não deveria nem ter facção, mas existe facção no cristianismo, que entrasse numa guerra, né? Independente de ser traficante ou ser só explorador de velhinha entregando santinho em pôster, né? Pra mim, de certa forma, é tudo contraventor da lei do mesmo jeito. Mas Meu pai caiu dessa uns tempos aí. Manda terço e aí leva o seu dinheiro embora. Nada diferente do pastor malandro. Então, mas imagina se de fato houvesse um combate, um conflito, né, uma batalha. Poderia um dos lados ganhar. Eu sei que quem não ganharia e quem choraria lágrimas de sangue é Maria e seu filho Jesus. Sim, sim. Não vai ganhar nem perder, como diz a Dilma Rousseff. Todo mundo vai perder. Mas, Alexandre, eu vou muito rapidamente aqui, a gente já caminha meio pros finalmente, lembrar uma coisa. O que eu estou dizendo, e eu não estou dizendo aqui do grupo dos cristãos evangélicos, dos grupos protestantes. O que eu estou dizendo é de grupos de poder que utilizam, que se apropriaram do discurso religioso, que não se converteram e continuam bandidos e que agora usam o discurso religioso como desculpa para se imporem. E aí caçam primeiro as religiões de matriz africana. Os próximos, para quem vibra que acabou com essa feitiçaria, que é isso que essa galera pensa, os próximos vão ser os católicos idólatras. Então, é uma questão de escolher com muita sabedoria que batalhas travar. Você entende? Justo. E eu diria mais, Pedro, a gente não pode fugir das batalhas também, né? A gente tem que lutar essas batalhas, porque enquanto a gente vai identificando o mal, a gente tem que combater o mal, né? E o cristianismo, o próprio Jesus, ele se fez nesse tensionamento social, né? Nessa provocação daquilo que está errado, de certa forma incomodar também. Só que
seja na Idade Média, seja no Brasil do século XX, quando chegam aqui os primeiros missionários evangélicos e implantam uma fé protestante, né? E eu diria até no próprio, quando chegam os primeiros missionários católicos aqui e enxergam nas religiões indígenas também o demônio a todo quanto é lado, né? Para além desse olhar o outro como diferente e olhar para aquilo que não é o seu e encontrar rivais, o cristianismo sempre foi uma religião que chama a essa batalha espiritual porque interna, né? Antes de você encontrar fantasmas e combater fantasmas nas pessoas que estão perto de você, que são diferentes de você, o cristianismo é uma religião que chama a você vencer o mal dentro de você. E é isso que a gente deveria encontrar ou encarar como escolher a batalha certa, né? Escolher com sabedoria as batalhas que a gente quer vencer, né? Ou quer lutar. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que o sentido está aí, não é? E aí eu retorno ao Reginaldo Manzotti. A gente tem que lutar, sim, contra o mal, não é? Há um mal que nos tenta o tempo inteiro, que o tempo inteiro tenta fazer com que a gente seja egoísta, que a gente seja violento. Há um mal que nos tenta o tempo inteiro a sermos, para o mundo, não um presente, mas um não presente, não é? Que tenta fazer com que, em vez de a gente ser sal e luz, que a gente se torne azedo e escuridão. As tentações, elas existem, mas muito mais no sentido de desviar aquilo que o cristão tem como missão e cumprir essa missão verdadeira. Essas são as batalhas, não é? E há batalhas diárias aí a serem travadas no sentido de prática do cristianismo, não é? Daquilo Sim. que é a nossa vida e a nossa missão. É tentar tirar a gente daquilo que é a nossa espiritualidade, a nossa vida e a nossa missão, e a cada vez que a gente resiste a essas batalhas, a gente vai vencendo, mas não é a gente que vence. Tomar cuidado também aí com o pelagianismo, né? É Deus por sua graça que nos dá força. Isso também é importante dizer, hein, Alexandre? E é importante, Pedro, também a gente se atentar que, com certeza, isso é bem menos glamuroso e bem menos apoteótico do que qualquer batalha espiritual, seja física, seja num plano astral, sabe? Com certeza. Isso não vai te dar tanta história legal pra contar, né? Sim. Então, se você acordou 3 horas da madrugada pra rezar e aí teve uma visão e parece que teve uma sombra ali que olhou no fundo dos seus olhos e te arrepiou a espinha inteira. Então, isso na hora de contar, é bonito até, né? Ou é impressionante, pra não dizer bonito. Mas essa luta do mal em nós mesmos, ela é tão exigente e ela é tão terrível quanto a luta contra uma miríade de demônios, né? E até porque não tem glamour, né, Pedro? Então, assim, quando você se pega sendo dicotômico, dualista, falando, olha, nesse mundo só deveria existir homem e mulher e as únicas opções sexuais que tem só você não tem opção sexual, na verdade, né? Se fala assim, sim. Deu pra entender, né? Deu pra entender. As configurações, né? E quando você percebe que você se pega em meio à diversidade, né? Sendo preconceituoso e luta contra isso e até se envergonha e até fala, poxa, caí na armadilha de novo de achar que homossexualidade é doença, né? Que a pessoa poderia ter uma escolha diferente. E quando você percebe que, poxa vida, no meu linguajar, no meu fazer ainda eu tô cheio de maldade, de malícia, quando eu não consigo olhar pra pessoa que tá numa situação
de penúria e ainda tem uma malícia de achar, poxa, mas essa pessoa tá usando crack porque quer, né? Tá, agora é K9, né? Você já viu uma pessoa tendo crise, Pedro, dessa droga? De abstinência? Eu fiquei sabendo até que mandaram tirar os chefes do crime aqui falaram que é tão letal que é melhor deixar pra lá. Deixar pra lá. Eu não tô falando aqui que os chefes do tráfico têm consciência social, não, viu? Que é bicho ruim, viu? Não, mas talvez seja um negócio de mercado, né? Porque você mata logo e aí não tem cliente, né? Mas pra dizer que se você consegue ter mais ojeriza, né? Mais medo de uma pessoa que tá numa crise de abstinência do que compaixão, e se você é cristão de fato, você deveria se envergonhar, e essa vergonha dói, essa vergonha machuca, e aí você percebe, poxa, talvez nessa sociedade o demônio seja eu mesmo, né? E olha eu aqui, lógico. E olha eu aqui manifestando, né? Fisicalizando aqui o demônio de novo. Sim. Mas essa luta que ela é constante e é pesarosa e parece que a gente perde mais do que vence, ela é importante, ela é séria, ela não pode ser bravata, ela não pode ser relativizada, ela tem que ser encarada mesmo com toda a coragem e todo o empenho. E pra terminar eu queria dizer isso, eu queria ver mais dessa galera que gosta tanto de Jesus e tá tão empenhada em combater o mal, começar por si mesmo, né? Vencendo os próprios preconceitos, as próprias indiferenças e mais ainda essa torcida às vezes que tem para que o mal vença na vida das pessoas, né? Tem muito isso, tem muito cristão assim, parece que torcendo para que o mal triunfe, só para ter o prazer de dizer, eu profetizei. Enfim, Alexandre, deu, né? Deu para voltar agora no começo do ano. Sim. A gente segue na mesma toada, vocês aguentando a gente aqui falando quase uma hora de um monte de coisa que enferrujados. Enferrujados, mas olha, não teve nem ponto de edição, foi de cabo a rabo esse programa. Olha. Então eu deixo aqui um feliz 2024 a todo mundo e o meu beijo, o meu ósculo. Eu vi uma provocação aí esses dias, Pedro, de que a gente deveria acabar com Saiba Mais. E a gente faz promessa aqui, né, Pedro, de voltar a semana que vem com mais um começo de conversa, e aí daqui a 15 dias tem mais uma conversa mais estendida, mas a gente não promete nada mais do que isso. Tudo que a gente tem é isso aqui, e a gente talvez continue. Tudo que nós tem é nós, tudo que a gente vai fazer na semana que vem é um rastro disso que a gente falou aqui, mas vai ser outro tema, ou variações de um tema, mas eu queria aderir a isso, né? Aqui não tem Saiba Mais, aqui não tem pegadinha, aqui não tem um curso escondido para você comprar e ser feliz, mas tem sempre uma conversa que quer ser divertida, honesta, mas quer ser instrutiva. E honesta. E honesta, né? É isso. É isso aí. Eu acho que a gente deveria usar, em vez de um beijo, um abraço, um aperto de mão, um ósculo, um amplexo. Eu não sei que nome dar para um aperto de mão aí. Depois a gente vê na semana que vem. Vamos pesquisar. Fiquem por enquanto com ósculo e com amplexo. Isso, e um aperto de mão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.